Você já se perguntou o que aconteceria se entrasse em uma casa onde o tempo e o espaço parecem distorcer-se? Onde as paredes parecem sussurrar, os corredores ecoam com passos invisíveis e os gritos de almas perdidas se entrelaçam com o vento da noite? Prepare-se, porque a história que você está prestes a ouvir é a de Hill House, uma mansão que não apenas desafia a razão, mas também devora as mentes e almas de todos aqueles que ousam entrar. Hill House não era apenas uma construção de tijolos e madeira. Era um monumento ao mistério e ao medo, erguido no topo de uma colina isolada, longe da civilização. O proprietário original, Hugh Crane, construiu a mansão para a sua família, mas, estranhamente, nunca teve uma família para vivê-la. Quando ele morreu, o que restou de Hill House foi uma prisão, não apenas física, mas psicológica, para qualquer um que cruzasse seus portões. Foi em uma tarde cinzenta e fria que Eleanor Vance recebeu o convite para passar um tempo na misteriosa Hill House. Ela era uma mulher solitária, marcada por uma vida de opressão e isolamento. Eleanor não sabia muito sobre a mansão, mas como uma mariposa atraída pela luz, ela se sentiu irresistivelmente atraída por essa oportunidade. A carta que ela recebeu parecia simples, quase sem vida. Contudo, ao ler as palavras, algo dentro dela despertou, uma sensação de que o destino a havia escolhido. Venha ver a verdadeira natureza da casa, dizia o bilhete. A palavra verdadeira parecia marcar o início de algo que ela não poderia sequer imaginar. Eleanor foi, sem hesitar, aceitando o convite para uma experiência que a mudaria para sempre. Quando Eleanor chegou a Hill House, um calafrio percorreu sua espinha. A casa não estava apenas velha, ela parecia viva, como se tivesse sua própria respiração. O ar estava denso, pesado, e um silêncio profundo, quase abafado, envolvia todo o lugar. O vento parecia soprar com uma intensidade inexplicável, gemendo através das frestas nas paredes. O lugar era vasto, quase sem fim, com corredores tortuosos e portas que se abriam para quartos que pareciam ter sido esquecidos pelo tempo. Em todos os cantos, algo parecia observá-la. O medo não vinha de qualquer figura sobrenatural visível, mas da própria presença da casa. Dentro da mansão, Eleanor encontrou outros convidados. Theodora, uma mulher excêntrica e de comportamentos imprevisíveis, e o Dr. John Montague, que estava lá para estudar os fenômenos paranormais da casa. Ele havia feito uma pesquisa profunda sobre a história da Hill House, e suas descobertas eram ainda mais aterradoras. Ele contou a Eleanor e aos outros que Hill House havia sido marcada por uma série de tragédias. Todos os moradores anteriores ou visitantes haviam desaparecido ou morrido em circunstâncias misteriosas e inexplicáveis. Mas o mais inquietante foi o relato sobre os gritos que ecoavam durante a noite. O som de algo ou alguém se arrastando pelas paredes, e as figuras fantasmais que podiam ser vistas à distância. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Eleanor foi acordada por um som estranho. Era um sussurro, baixo, quase inaudível. Quando ela abriu os olhos, o que viu fez sua pele arrepiar. Uma sombra parecia se mover nas paredes, suas formas distorcidas e imprecisas, como se tentassem tomar a forma humana. O medo foi instantâneo, uma sensação sufocante de que algo estava à espreita, algo que desejava muito mais do que companhia, algo que queria possuir. No dia seguinte, os acontecimentos começaram a se intensificar. As portas que antes estavam fechadas se abriam sozinhas, e janelas com o vidro intacto começavam a rachar, um som agudo e perturbador. Mas o pior estava por vir. Durante a noite, Eleanor ouviu um grito longo e agonizante, vindo de dentro da casa. Não era o grito de uma pessoa, mas de algo, de alguém que estava sendo arrancado de sua própria essência, uma dor indescritível. E isso, inevitavelmente, despertou a casa.
Eleanor passou a sentir que a casa estava tentando entrar em sua mente, como se suas paredes tivessem olhos e a sua alma fosse o próximo alvo. A tensão tomou conta dela. Visões começaram a se multiplicar. Uma porta batendo violentamente sem razão, sombras humanas surgindo de cantos escuros, até os seus próprios passos ecoando pelos corredores, mesmo quando ela permanecia imóvel. Cada vez mais, ela sentia que a casa estava empenhada em fazê-la perder a razão, a desgastar emocionalmente, até que ela mesma fosse uma das almas perdidas que atormentavam o lugar. Mas a verdadeira pergunta era: por que a casa queria Eleanor? Quando o terror alcançou seu clímax, a presença da casa se tornou insuportável. Eleanor, que antes parecia forte, agora estava quebrada. Seus medos estavam tomando forma. Ela se via perdida, sem saber o que era real e o que era parte do terror projetado pela própria casa. O Dr. Montag tentou intervir, mas não conseguiu salvar os outros, nem mesmo Eleanor. O que era mais aterrador não era o que estava à vista, mas o que estava dentro de cada um, o que a casa fazia aflorar nas profundezas mais sombrias de suas mentes. Eleanor fez uma escolha. Em um momento de desespero, ela se lançou do alto da escada, acreditando que seria a única maneira de escapar daquilo que a casa queria dela. Mas em sua mente perturbada, talvez ela tenha sido apenas mais uma vítima da maldição de Hill House, uma casa que jamais deixaria suas vítimas irem embora, não importando o custo. Agora me diga, você tem coragem de se arriscar e entrar em um lugar como esse? Onde cada ruído pode ser um aviso, e cada sombra uma alma perdida, esperando para ser libertada. O que aconteceria se a casa o escolhesse? Se, ao olhar para os seus próprios medos, você não fosse mais capaz de discernir o que é real? Feche os olhos, respire fundo e imagine-se naquelas paredes. Você ainda teria coragem de continuar? Se a resposta for sim, então talvez Hill House tenha um lugar para você também. Fique atento. O que está à espreita nas sombras da casa pode estar à espreita também em sua própria mente.